sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sexto ano do Colégio Emaús. Sexto ano, vamos então fazer a revisão para a nossa prova, beleza? Turma, então aí eu coloquei as páginas, os capítulos e as videoaulas também. Vocês podem procurar também as videoaulas entre o número 44 e 55, que está aí no YouTube, tá? Se você quiser assistir alguma aula específica, alguma correção de um exercício um pouquinho mais difícil, que você ficou em dúvida. Então pode voltar lá entre essas videoaulas, tudo bem? Para assistir novamente. É claro que nessa videoaula exclusiva, né, nós vamos falar um pouquinho sobre cada conteúdo. Turma, é muito conteúdo para uma aula de 15, uma videoaula de 15 a 20 minutos, tá bom? Então, assim, eu vou somente nos principais pontos da nossa prova, tá bom? Então, vou falar um pouquinho do capítulo 12, depois do 13 e um pouquinho do 14. Então, página 178 do nosso livro. Pessoal, conteúdo de energia, né? A gente entendeu o conceito de energia, falamos que a energia é um processo natural, ou seja, que acontece no meio ambiente, na natureza, um fenômeno natural, tá? Só que o ser humano aprendeu a utilizar esse recurso, né, para o bem comum, tá? Então, energia, existem vários tipos de energia, não somente a elétrica. E para resumir todos esses conceitos, essas variações, essas terminações, esses significados de energia, né, o livro traz um significado muito interessante para a gente, que é aqui, ó, na página 179, inclusive está em negrito. Energia é a capacidade de produzir movimento. Então, não podemos esquecer, tá? É claro que a gente tem que saber que existem vários tipos de energia, só que todos eles aí, ó, melhor conceito, a capacidade de produzir algum tipo de movimento, tá bom? Mesmo que, por exemplo, agora neste exato momento nós estamos utilizando um tipo de energia, só que energia elétrica, né? Estamos utilizando também energia luminosa. Às vezes, se você está com a luz acesa no cômodo em que você está, tá? Então, conceito de modo global, tá? Capacidade de produzir movimento. Aí, várias utilidades para nós, seres humanos, é muito importante aqui, ó, essa unidade, tá? O kcal, o símbolo de quilocaloria, é a unidade usual para a medida de energia, tá? Não precisa nem te falar o quanto que ela é importante para nós atualmente e também para os nossos ancestrais, né? Os seres humanos que sobreviveram aí há 10, 15, 20 mil anos atrás, começando pelo fogo, tá? O fogo que dá energia, fornece energia em forma de calor, né? Foi extremamente importante aí para os nossos ancestrais preparar os alimentos, e entre outros. Aí um resuminho aí da Revolução Industrial também, que a gente não vai aprofundar muito, mas é importante entender, tá? Foi um processo de intensa produção, tá? É bom dar sempre uma relida. Fontes de energia. Principal, pessoal, sol. Lembrou de energia, lembrou do sol, tá bom? A principal fonte de energia da Terra é o Sol, que abastece direto ou indiretamente o planeta. Renan, de onde que vem minha energia? Né? Por que eu estou tendo energia agora para assistir essa videoaula? Você só tem energia por causa do Sol. Ah, como assim? Você se alimentou antes dessa videoaula, né? Pois você comeu uma carne ou um vegetal? Ambos, se foi uma carne ou se foi um alface, uma pera, uma fruta, que seja uma melancia, tá? Obtiveram energia proveniente do sol. No caso, se fosse um vegetal, esse vegetal, sim, aquele alface lá fez fotossíntese, tá? Fez fotossíntese lá e transformou, recuperou, absorveu aquela energia luminosa do sol
e manteve energia dentro dele, só que em outro formato, tá? Só para entender que toda a energia que nós consumimos são provenientes, né, dos alimentos, né? Então toda a energia que a gente está utilizando aí neste exato momento veio do Sol. Essa energia luminosa passou para os seres autotróficos, esses conceitos vocês já estão careca de saber, né? Os organismos fotossintetizantes, que são as plantas que fazem a fotossíntese, e os animais ao longo da cadeia alimentar, né? Chega um inseto, se alimenta da planta, chega um outro animal, se alimenta do inseto, e assim por diante. A energia ela vai passando ao longo do ecossistema. É muito importante entender essa relação, tá? Então, a base, né, a energia, né, base do planeta Terra chama-se Sol. Os combustíveis, é interessante também lembrar aí dos combustíveis fósseis, tá? São combustíveis, tá? Que combustão vai ser um conceito importante também, que é aquilo que vai dar energia, tá? Só que considerados fósseis, que são encontrados na natureza ao longo de centenas de anos. O melhor exemplo para um combustível fóssil é o petróleo. É importante relembrar também que os combustíveis fósseis, o exemplo do petróleo, ele é não renovável. Ou seja, ele não se renova em um determinado tempo, em um curto período de tempo, tá? Então é muito importante também relembrar esses conceitos aí, tá bom? Os combustíveis fósseis, o petróleo, tá? São todas maneiras, eles não fornecem energia, né, de imediato, só que eles vão fornecer energia durante a sua queima, tá? E no caso do petróleo exclusivo, quando ele é queimado, na gasolina, por exemplo, eles emitem poluentes atmosféricos. Então, tem uma questão chave aí, que é a questão do efeito estufa, né? Da intensificação dos poluentes atmosféricos, tá? Lembrar dessas relações aí também. Os combustíveis fósseis são bastante utilizados em nossa sociedade. São bons? Sim, tá? São bons. Só que eles podem intensificar a poluição atmosférica durante a sua queima. Tem uma alternativa a esses, né? Que são os biodiesels, tá? Álcool, né? Um exemplo. Os biodiesels são substâncias que oferecem energia, tá? Quando são queimados, só que não emitem poluentes. Por isso que eles são considerados biodiesels, tá bom? Então, muito importante relembrar aí esses dois conceitos. Outras formas, então, de energia, tá? Para a gente não agarrar muito. Energia cinética, movimento, tem que lembrar. Aí já está representado, né? Qualquer tipo de movimento. Potencial gravitacional, potencial elástica. Potencial gravitacional vai se relacionar aí à própria força da gravidade. A energia térmica, energia elétrica, muito usual. Energia sonora, do som. Potencial química, nuclear e a luminosa. É interessante saber um pouquinho de cada um, tá, pessoal? A menos comum aí, né, que é utilizado aqui no Brasil, inclusive é a nuclear, tá? Para a produção de energia elétrica aí, né? Eles utilizam aí esses materiais radioativos para produção de energia. Então, fechou aí esse conteúdo, tá? Agora, os materiais, né? Aí, neste capítulo, pessoal, lembrar um pouquinho dos dois períodos que a gente falou bastante também, do Paleolítico e do Neolítico, ambos aí na página 196 e página 197, tá? Mostrando que os objetos materiais, né, não são comuns somente hoje, né? Eles participam, esses objetos que facilitam a nossa vida,
fazem parte do nosso cotidiano desde o Paleolítico, tá? Desde o Paleolítico, que é muito mais antigo, tá? Aqui, ó, até 10 mil anos antes de Cristo. O Neolítico é um pouquinho mais recente, tá? Então, Idade da Pedra Lascada, e vários objetos foram criados nessa época. Muito importante saber as características desse tempo. Neolítico, mais recente, o período da pedra polida, tá? Ele pode ser dividido ainda também, né? Claro que passaram-se vários anos do Paleolítico para o Neolítico. Então, assim como hoje, né, de 1 ou 2 anos a tecnologia muda, né, as coisas surge com um celular com vários recursos, passa 6 meses já tem outro celular com muito mais recursos, não é mesmo? Isso se chama recursos tecnológicos, inovação, tá? E para aquela época isso também existia, né? Só é claro que em proporções menores, tá? Só que, por exemplo, no Neolítico, né, foram várias materiais que eles utilizavam aí, né? Tanto que eles chamam aí, eles podem dividir em idade do cobre, idade do bronze, idade do ferro, cada um ali com a sua característica. Desses materiais, né, poderiam ser fundamentais para a construção de ferramentas para caça, para defesa, né, entre outros objetos que os hominídeos, quem que são os hominídeos? Os antigos humanos foram descobrindo, né, que facilitaram a vida deles naquela época, tá bom? Então, novamente aí também não podemos esquecer desses dois períodos. Aí alguns exemplos de alguns objetos, tudo bem? Construídos. A própria pintura rupestre também foi uma tecnologia, né, pessoal? Foi um novo jeito de se comunicar. Aí, mais alguns exemplos que nós utilizamos no nosso dia a dia. E chegamos aí também em um conceito novo, tá? Nas transformações das matérias, tá bom? O estado sólido, líquido e gasoso. As matérias podem ser divididas em 3 fases: sólido, líquido e gasoso. A gente viu cada uma aí, né? Tivemos praticamente 2 aulas para falar sobre essas transformações, tá, pessoal? São conceitos difíceis, né? O nome às vezes é um pouquinho difícil, mas fazendo os exercícios fica fácil da gente identificar. Sim, temos que saber todos os nomes das transformações, mas lembre-se que eu disse a respeito do desenhozinho, do mapa mental. Então é muito próximo desse daqui que está na página 201, tá? Então, creio que vocês fizeram, né? Poxa, para quem fez aí, parabéns. Quem não fez, pode fazer agora, tá? Aproveita a revisão aí, vai ter uns exercícios no final da aula. Façam aí para ficar mais fácil a revisão, tá? Então coloque aí sólido, líquido e gasoso, ou vapor, tá? Gasoso ou vapor. Descrever a fusão, tá? Não consigo falar sobre todas aqui, tá, pessoal? Porque é uma aula de revisão, mas pode voltar lá na aula sobre isso e rever novamente. A vaporização, né? Vaporização, pessoal, olha novamente o nome. Isso é muito simples da gente lembrar. Vaporização, né? Então transformando vapor. Evaporação, ebulição, a condensação ou liquefação, solidificação, sublimação e fechou, né? Fechamos aí, tá? Mais um capítulo, aí alguns exercícios que nós já fizemos. E a composição dos materiais, falar um pouquinho, tá? Sobre as substâncias puras e misturas, não é mesmo? Que foi o último tema aí que a gente trabalhou, tá bom? Como o próprio nome já diz, substâncias puras são substâncias livres de qualquer outro tipo de substância, tá?
não é tão comum, é incomum achar esse tipo de substância na natureza, pois a própria água, que é um solvente universal, é uma mistura. Tem vários sais minerais na água dissolvidos, tá? Então, substâncias puras são mais incomuns. Agora, as misturas, tá? Como o próprio nome já diz, a mistura de substâncias são mais comuns. Um exemplo clássico, a água, né? Outro conceito para a gente relembrar aí, temos solvente e soluto. Junto formamos uma solução, tá bom? Aí é interessante também a gente lembrar, tá? Substâncias puras só podem ser puras, tá? E as misturas, quando tem o mesmo aspecto, chamamos de misturas homogêneas. É, cores, texturas diferentes, né? Quando a gente vê assim, vemos a diferença. Exemplo clássico da água e do óleo, mistura heterogênea, beleza? Tem um gráficozinho muito interessante para a gente ver aqui, ó, já fechando a nossa revisão, tá? Que é muito conteúdo, né? Então temos aqui os materiais puros, água, aqui o grafite, e os materiais, quando são misturas, podem ser homogêneas ou então heterogêneas. Beleza, pessoal? Então, é um resumão, tá? De modo bem amplo para a nossa prova, tá? Não deixem de estudar, tá? Podem voltar aí nas videoaulas, tá? Se for preciso. Façam essas 10 questões, tá, pessoal? Tá? Responder de forma completa todas as questões, beleza? A última questão extra aí é uma questão muito simples, tá? A 11ª questão, para a gente corrigir na próxima videoaula. Um grande abraço, bons estudos, até a próxima e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.